Boa noite. Se tivesse sempre esse efeito, não? Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar a Semana Jurídica, a 18ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no período noturno. Fizemos a abertura já no período matutino. Eu vou pedir para que a gente abrevie as coisas e passe ao que interessa, que não sou eu, são os nossos palestrantes, que a gente passe o vídeo institucional do evento e depois a gente faz a composição da mesa, ok? O diverso está dentro da sociedade como parte fundadora e essencial. Somos diferentes em variados aspectos culturais e sociais. No entanto, ainda que naturais, questões relativas à diversidade ainda são tratadas como anomalias, erros ou algo a ser combatido, ou ainda pior, curado. O direito, como ciência reguladora do convívio humano, tem a responsabilidade de implicar diretamente sobre o comportamento da sociedade. Desta forma, atuando nas obrigações relativas à compreensão mais abrangente da realidade social, o da diversidade enquanto elemento próprio da igualdade e dignidade humanas. Atualmente, o debate e as mudanças necessárias encontram-se em estágio crítico, onde a intolerância ainda se manifesta de maneira inexplicável, como revelam as notícias cotidianas. São mortes e mortes por intolerância, por questões raciais, religiosas, de gênero ou mesmo simples opção sexual. Com violência recorrente, assistimos a uma tentativa de se frear o acolhimento do diverso e da própria condição da dignidade humana. Um pensamento ou reação intolerante pode causar enorme comoção, ainda que não afete as liberdades e escolhas do próximo, nem cause ódio descabido a um grupo ou parte da sociedade. Se todos forem capazes de encontrar uma forma de conhecer, entender e aceitar o outro, independentemente das diferenças, a convivência se tornará mais fácil. Não é disseminando a discórdia, praticando a intolerância, que vamos conseguir nos desenvolver enquanto sociedade. Inserido nesse novo cenário, o direito aparece como ferramenta para defender direitos e construir novos limites, para reprimir a intolerância e regular relações sociais pautadas no respeito ao outro e na compreensão de que o diverso é fundamental. E é com foco na diversidade e outros temas relevantes da atualidade enquanto elementos integrantes da dignidade humana que a Semana Jur 2018 chega para incentivar o debate crítico e a propagação do conhecimento. Além das palestras e debates, haverá apresentação de trabalhos acadêmicos, a segunda edição da já concorrida competição de arbitragem e o consagrado Júri Simulado, com o Cine Direito, onde o público assiste a bons filmes temáticos seguidos por amplos debates. Ao longo da Semana Jur, teremos a realização de um seminário internacional, política, eleições e direito, assunto mais do que palpitante em uma sociedade que clama por ética, trabalho, respeito ao dinheiro público e, sobretudo, saúde e educação para todo o seu povo. É, pois, pensando em direitos humanos e respeito à dignidade que a Semana Jur 2018 foi idealizada. Bom, muito bem, então, eu gostaria de convidar para presidir os trabalhos essa noite a professora Carmela Delisola. Mas, antes de me retirar, a professora Carmela vai fazer a composição dos trabalhos, para coordenar os trabalhos. Eu gostaria de pedir a todos, comunicar, na verdade, a todos que hoje é aniversário da professora Carmela.
que gentilmente aqui está, nos auxiliando a faculdade, e que eu acredito que mereceria um sonoro parabéns da parte dos senhores, né? Obrigada. Muito obrigada pelo carinho de todos. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui essa noite, não só porque é o meu aniversário, por óbvio, que poder ganhar um parabéns assim tão bonito, tão grande, né? Acho que nunca recebi na minha vida, mas a minha alegria tem várias dimensões, como os direitos humanos, vamos dizer assim. Primeiro, pela confiança depositada pelo coordenador do curso, do evento, professor Rui Coppola Júnior, muito obrigada pela oportunidade. Da mesma forma, ao diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tem feito uma gestão brilhante e inovadora. Obrigada, professor Rodrigo, por essa oportunidade de aqui estar presente e dirigir os trabalhos. Quero registrar agradecimento especial aos meus colegas docentes, professor Alberto, Alenilton, professor Batalha, muito querido, professor Celso, professor Erotilde, Estevam, Fernando, Gisele, não posso esquecer de ninguém, Mauade, Maria Elisa, Pablo, Roberto Arcanjo, Rodrigo Gago, que é o nosso diretor, já falei, Sérgio Iglesias, Valéria Cristina e Vera Lúcia. Meus colegas do corpo docente, muito obrigado pelo comparecimento. Quero deixar registrado que a minha felicidade de compartilhar, professor Estevam, professor Pedro Marini, professor Iglesias, que eu vejo daqui, deixar registrado meu agradecimento muito grande aos meus colegas professores, meus amigos professores, e particularmente por nossos convidados de hoje, os quais convido para integrar a nossa mesa, nosso momento de descontração e de discussão. Professora Maria Esther Martinez Quinteiro, queira, por favor, uma salva de palmas para ela. Doutor Eduardo Vera Cruz Pinto, por favor. Nossa, quanta honra para mim. Muito obrigada. Desembargador José Antônio Manfred, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nosso colega do pós-doutorado de Salamanca. Professor Roberto Arcanjo, para nos auxiliar nos trabalhos desta noite. Convido também o nosso grande amigo dos direitos humanos, doutor João José Barbosa, da Unifiel, por favor. E representando o corpo discente, o Tiago Volpatti. Tiago? Aê. Gostaria também de deixar registrado o agradecimento da presença do doutor Sérgio Moreira da Costa, convidado a professora Maria Esther, que também é pós-graduando em Direitos Humanos da Universidade de Salamanca. Muito obrigada, professor, pela presença. Assim como Marta Vera Cruz Pinto, obrigada por acompanhar seu marido e por estar aqui novamente na nossa instituição, que vieram de Lisboa, aqui deixando seus afazeres, seus compromissos. Muito obrigada, professor. Quero também deixar registrada a presença da doutora Miriam Clementoni, que é professora do Centro Universitário FAMetro, de Manaus. E Luciene, né? A Luciene Moura da Costa também, convidada a professora Maria Esther. Quero deixar aqui nossos agradecimentos. Mas, antes de começarmos os debates, eu gostaria de aproveitar esse momento para deixar registrado meu coração, não só para os meus colegas docentes, mas e nossos convidados
mais do que especiais, mas particularmente a vocês, alunos. Esse momento é muito importante para a academia, é muito importante para a instituição, e ele só existe por causa de vocês. E eu quero deixar aqui uma salva de palmas para vocês. Agora vamos lá para o sofá, né? Você leva para mim? Nossa, hoje eu estou poderosa. Então vamos lá. Estou me sentindo a Hebe, né? Vamos lá. No sofá, assim, né? Que ela faz. Assim. Eu tenho que tomar cuidado. Qualquer coisa vocês me avisam, ok? Bom, vamos começar, então, a conversar, falando de direitos humanos. E vocês não têm noção a alegria que nós sentimos com a presença desses dois grandes ilustres que vieram do outro lado do oceano, atravessaram o oceano, para trazer os seus conhecimentos conosco. Ao meu lado direito, a professora Maria Esther. É uma alegria muito grande. A senhora sabe, eu, por mim, ficaria ouvindo a professora semanas. Nós tivemos a oportunidade de passear um pouquinho por São Paulo, conhecer um pouquinho, e a cada pouquinho, uma aula a mais. É um conhecimento ímpar. Então, eu vou começar a palavra, professor, com a professora Maria Esther. Tá bom, doutor Oswaldo? Tá tudo bem? Tudo bom. Então, vá bem. Vou começar, então, professora Maria Esther Martinez Quinteiro. Vou fazer um breve currículo da professora. A professora é catedrática e diretora do programa de pós-doutorado Direitos Humanos em Perspectiva Comparada Brasil e Espanha, da Universidade de Salamanca, e diretora dos cursos de pós-doutorado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, da Universidade Portucalense, Portugal. Isso é um brevíssimo currículo. A professora é uma das expoentes na União Europeia falando dos direitos humanos. E hoje ela nos prestigia para falar dos direitos humanos na terceira geração. Professora, é com a senhora agora. Señor director de la facultad, señor coordinador de estas jornadas, autoridades académicas presentes en la sala, profesores que me acompañan hoy aquí, querida Carmela, querido Manfred, querido Joan, que dice que pronuncio muy mal siempre su nombre, mi portuñol es así, ¿qué le vamos a hacer? Para los españoles el sonido Joan es muy difícil. Bien, quiero saludarles a todos y a todas, señoras y señores de la sala. Boa noite. Boa noite xa, non? Boa noite. Bien, agradezco a la Facultad de Derecho de San Bernardo de Campo y al coordinador de la semana por haberme invitado, y muy especialmente también a Carmela dell'Isola, qué mal, dell'Isola, y a Débora Brandón, que me han acompañado y que han hecho estos días una tarea de hacerme feliz y de enseñarme en profundidad San Paulo. Yo había estado aquí anteriormente, pero no había conocido el San Paulo, el ambiente, como lo he podido conocer estos días, y estoy deslumbrada por la belleza de esta ciudad. Ayer, tomando un café, un zumo, en la Torre de Italia, Edificio Italia. Qué maravilla el San Paulo que brillaba a mis pies. Qué lujo estar allí. Gracias por haberme dado esta ocasión y por haberme invitado. Mis disculpas por hablar español. Podería intentar falar este mal portuñol, pero penso que aínda me entenderían peor. É mellor que fale o que sei falar. Entendo moito ben o portugués, tentarei de falar devagar, de hablar despacio, y si no me doy cuenta y empiezo a hablar deprisa, digo siempre una mano desde la sala me volverá a llevar a la velocidad a la que tengo que hablar. Despacito. Pero yo tiendo a hablar
un poco de prisa, así que una mano, o Carmela, Carmela que me llame la atención. Esther, más despacio, más despacio. Muy bien. Gracias por estar aquí, gracias a mis alumnos, a mis colegas que hoy están en la sala. La verdad es que para hacer un análisis del asunto de los derechos humanos de tercera generación, me parece pertinente el comenzar hablando de qué se entiende por los derechos humanos en primer lugar, aunque pudiera parecer que sobra, veremos que no. En segundo lugar, ¿qué entendemos por generaciones de los derechos humanos? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los derechos humanos que se denominan convencionalmente, no con exactitud o rigor, derechos de tercera generación? ¿Cuáles son? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué nivel de desarrollo tienen? ¿Qué lugar ocupan dentro del conglomerado discursivo que son los derechos humanos? Y es que empezar por aquí, por decir qué entendemos cada uno de nosotros por los derechos humanos, me parece una obligación de todo investigador y de todo docente. ¿Por qué? Porque, primero, metodológicamente, el enfoque de derechos humanos requiere esta posición, requiere explicar qué entendemos por ellos. Y segundo, porque no todos saben lo que son, aunque todo el mundo cree saberlo. Resulta que no todo el mundo conoce perfectamente las listas de derechos humanos o conoce perfectamente los contenidos o es capaz de definirlos. Muchas veces en las facultades de Derecho, no solo brasileñas, también españolas, este asunto ocupa un espacio menor del que sería necesario, sino también porque conviene que sepamos que no hay un solo discurso de los derechos humanos. Hay una polifonía de discursos, hay una competencia de discursos sobre derechos humanos que luchan por hegemonizar esta causa. Por tanto, no hay un discurso, hay muchos discursos de los derechos humanos que luchan entre sí por decir la verdad, o lo que se supone que es la verdad, de los derechos humanos. Y hasta tal punto esta polifonía es potente que yo he tendido a hablar de un fenómeno que es el fenómeno del síndrome de la Torre de Babel. Síndrome de la Torre de Babel. Tantos discursos que creemos hablar de lo mismo, pero estamos hablando de cosas distintas. Y voy a poner algunos ejemplos sin pretensión de exhaustividad. En primer lugar, el discurso neoliberal. ¿Qué creen los neoliberales que son los derechos humanos? Solo los derechos civiles y políticos. No admiten más. Para ellos, los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, que por reducción llamamos derechos sociales, esos derechos no son tales derechos humanos. De modo que no admiten más que los de primera generación, no admiten más que los derechos civiles y políticos. Los otros no son derechos humanos, no son derechos. ¿Y qué dice el discurso ortodoxo marxista? El discurso marxista ortodoxo, no hablo del reformismo, ¿verdad? No hablo del pensamiento socialdemócrata reformista. El discurso ortodoxo marxista o el discurso marxista-leninista tampoco cree en el discurso de la ONU o en el discurso liberal, sino que no cree en los derechos individuales, solo cree en los derechos de la especie o en los derechos colectivos. Es, por tanto, un discurso de derechos humanos distinto del discurso de la ONU. El discurso de la ONU es un discurso, junto con el discurso elaborado por el sistema interamericano o por el sistema europeo, que son muy afines, no son exactos, pero casi, son casi exactos. Esos tres sistemas, el sistema internacional global de la ONU, el sistema interamericano y el sistema europeo, funcionan de la misma manera. Creen que existen derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y también, hoy, derechos individuales y derechos colectivos. Las dos cosas. En el discurso de la ONU, hoy coexisten toda esta gama enorme de derechos. Y creen también en la progresividad o expansividad
del discurso de los derechos humanos. Sin embargo, frente a este discurso de la ONU, tenemos otros discursos que la gente conoce peor y que no sabe que son discursos alternativos muchas veces, que son los discursos religiosos. Pongo el caso del discurso católico, que se elabora a comienzos del siglo XXI. Hay otros discursos católicos anteriores, pero me refiero al discurso elaborado fundamentalmente por Ratzinger a comienzos del siglo XXI. Ese discurso es un discurso alternativo hoy al de la ONU, no es exactamente igual que el de la ONU, tiene otros contenidos, o el discurso de los evangélicos tiene otros contenidos, o el discurso islámico. El discurso, el sistema árabe de derechos humanos es un sistema diferente hoy del sistema de la ONU, porque no cree, por ejemplo, en el principio de libertad religiosa o piensa que la Sharia sería la fuente principal de los derechos humanos. Por tanto, tenemos discursos alternativos y por eso hablo de síndrome de Torre de Babel. Todos hablamos de derechos humanos, pero en realidad estamos hablando de discursos distintos. Creemos que estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de cosas distintas. Y eso genera una confusión, un auténtico, diríamos en español, galimatías. Yo le preguntaba a Carmela, Carmela, ¿cómo se traduce al portugués galimatías? ¿Puedo decir confusón? ¿Puedo decir embrollo? ¿Se entiende? Es un auténtico galimatías, es un auténtico embrollo, un auténtico embrollo. Bien, entonces, ¿cómo proceder cuando hablamos de derechos humanos? ¿Cómo proceder cuando damos clases sobre derechos humanos o cuando investigamos sobre derechos humanos? Tengo que decir en qué discurso me estoy situando, de qué discurso hablo, porque si no, entro en el embrollo. Tengo que decir, por tanto, que yo, cuando hablo de discurso de derechos humanos, hablo normalmente del discurso de la ONU. Y hablo desde el discurso de la ONU. ¿Por qué? Porque es un discurso internacional, global, que se basa en el consenso hoy de 193 estados. 193 estados. Por tanto, estamos ante un discurso internacional global consensuado y aceptado por los países en tanto en cuanto estos libremente ratifican los convenios, los pactos o los discursos de la ONU obligándose a cumplirlos. Por tanto, para mí, el paradigma discursivo compartido de derechos humanos, no hecho para católicos, no hecho para árabes, no hecho para islámicos, no hecho para evangélicos, sino para todos, es el discurso internacional global de la ONU. Y, por tanto, desde ese paradigma investigamos. Y desde ese paradigma que investigamos, tratamos de evaluar no la bondad o la maldad de las conductas de los pueblos o de las personas, sino el nivel de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos adquiridos por los países y por las personas. La gente que investiga conmigo nunca se dedica a decir este país se porta bien o se porta mal, sino es un cumplidor o un incumplidor de sus compromisos jurídicos y, por tanto, es un país que no comprende que pacta sunt servanda. Los pactos están para ser cumplidos. Cuando se ratifican libremente, deben de ser cumplidos. ¿Podemos decir que un país es bueno o malo por aceptar el discurso de la ONU? Creo que no sería la forma de proceder en la academia. No estamos aquí haciendo política, aunque también, claro, pero tenemos que hacer ciencia. Lo que tenemos que decir es si el país cumple o no cumple, si es cumplidor o si es incumplidor, si cumple con las normas, con el derecho, o incumple con el derecho. Hablo de ética jurídica, en todo caso. No hablo de ética en abstracto. Y esto se lo recomiendo a mis alumnos como procedimiento. Utilicen ustedes el paradigma, conozcan bien los textos, conozcan, más despacio, conozcan entonces bien qué son los derechos humanos
desde la perspectiva de la ONU, desde la perspectiva de los compromisos de su país, y a partir de ahí no se dediquen a hablar mal del país, sino a decir, ¿cumple o no cumple? Esto es un dato objetivo. Objetivo. ¿Quién puede discutir que un país no cumple? Si no cumple, nadie. Ese es un dato objetivo. No es un dato subjetivo. No es un dato opinable. Es un dato real. Este es el convenio. ¿Se cumple? El país es cumplidor. Este es el convenio. ¿No se cumple? El país es incumplidor. ¿Quién puede discutir la verdad de esto? Nadie. Esto es una verdad científica, no política o no ideológica. País cumplidor, país incumplidor. Persona cumplidora, persona incumplidora. Porque como ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes que nuestro país se da, y en la medida en que nuestro país hace un convenio o pacto internacional, como personas estamos obligados a cumplirlo. Bien, ya hemos dicho, por tanto, que nosotros utilizamos como paradigma evaluador de los niveles de cumplimiento o incumplimiento de los derechos humanos el discurso de la ONU. Ahora bien, conviene que aclaremos que la ONU tampoco tiene un discurso único, desgraciadamente. Tiene por lo menos dos: el discurso declarativo, el discurso propositivo, que no es vinculante jurídicamente, aunque debe ser orientativo, debiera ser orientativo, y el discurso normativo, el que se basa no en las declaraciones o recomendaciones, sino en los pactos, en los convenios, en las resoluciones de obligado cumplimiento. Por tanto, dos discursos. Uno orientativo, que muchas veces tiene un planteamiento justnaturalista detrás, y otro que tiene un planteamiento justpositivista. Es decir, hay que cumplir por lo menos el derecho público internacional de los derechos humanos. Dos discursos en la ONU. El declarativo, que es mucho más amplio que el normativo, y el normativo. Bien, entonces es importante que veamos desde el punto de vista de la ONU cómo podríamos definir los derechos humanos. Créanme que cuando pido a mis alumnos, muchas veces gente muy preparada, los alumnos de Brasil, que han llegado a Salamanca a estudiar derechos humanos, son gente muy preparada, son profesionales muy importantes, muy sólidos, muy preparados. Pues bien, cuando les pido a veces, y no hablo del postdoctorado, hablo del doctorado, el doctorado de pasado y presente de derechos humanos que creé y coordiné durante 16 años en la Universidad de Salamanca. Cuando les preguntaba a promotores, fiscales, magistrados, defíneme qué son los derechos humanos, resulta que se encontraban muchas veces con que no era tan fácil como parece. Voy a intentar una definición. Voy a intentar una definición aclarando que la ONU no tiene tampoco una única definición de los derechos humanos. En la ONU conviven definiciones diferentes o faltas de definición. En los documentos jurídicos la ONU nunca define los derechos humanos. Los enumera, pero no los define. En los documentos no vinculantes, en las plataformas de Internet, pueden encontrar definiciones diferentes según el año en que se hacen, según la agencia de la ONU que las hace, según la personalidad política que está al frente de esa agencia. La definición va a ser o justnaturalista o justpositivista. A veces vemos los derechos humanos como si fueran un asunto ético o moral, y otras veces los derechos humanos los vemos como si fueran una norma, una garantía jurídica. Algunos textos dicen los derechos humanos son garantías jurídicas. Esto es una definición justpositivista, ¿verdad? Y ese es el problema. Ni siquiera dentro de la ONU existe una única definición de derechos humanos.
¿Cómo podemos entonces definirlos? Podemos dar una definición sabiendo que no hay ninguna perfecta. Yo voy a dar una definición y ustedes me la pueden discutir. Ya sé que me la pueden discutir. Podríamos hablar mucho, incluso de la definición que voy a proponer, puesto que ni la ONU es capaz de llegar a una unanimidad de criterio. Fíjense que eso que parece tan fácil resulta que no lo es. Entendemos por derechos humanos aquel conglomerado, me gusta hablar de conglomerado. No sé cómo se traduce al portugués conglomerado. Conglomerado, perfecto, así nos entendemos. Bien, aquel conglomerado de facultades y prerrogativas inalienables y universales y, por tanto, indenegables para todo ser humano o para todo colectivo compuesto por seres humanos. Por tanto, facultades o prerrogativas inalienables y universales, universales es fundamental. Si esas prerrogativas son para islámicos, o son para católicos, o son para evangélicos, entonces no son universales. Son para un colectivo, no para todos. No son derechos humanos. 15 minutos. Vale. No son derechos humanos. Entonces, la condición de universalidad es fundamental. Si no son universales, no son derechos humanos. Por eso los discursos sectoriales que hablan de los derechos humanos de los católicos, o de los evangélicos, o de los islámicos, en propiedad no son derechos humanos, son otra cosa. Derechos católicos, derechos evangélicos o derechos islámicos, no humanos. Humanos, por definición, es de todos. Entonces, estos derechos, la ONU dice que son indivisibles, interdependientes, interrelacionados y conformados por el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir dos cosas, que los derechos humanos conquistados ya no son renunciables, no tienen marcha atrás, y también quiere decir que son expandibles, que pueden añadirse nuevos elementos al conglomerado, lo cual es necesario para entender el nacimiento de los derechos de tercera generación. ¿Puede crearse una tercera generación de derechos? Sí, porque el conglomerado puede aumentar, nunca puede retroceder, pero puede aumentar por el principio de progresividad, siempre que los añadidos sean congruentes. Claro, no podemos hacer un conglomerado de partes no relacionables. Pero este conglomerado permite efectivamente derechos de tercera generación. Paso entonces ahora a explicar qué entendemos por generaciones de derechos. Espero haber conseguido explicar qué cosa tan etérea, tan discutible son los derechos humanos, pero ahora vamos a ver si tienen generaciones. El concepto de generaciones de derechos humanos no es un concepto riguroso, jurídicamente indiscutible, no lo es. Es un convencionalismo para entendernos entre nosotros. Y nació tarde. Este convencionalismo aparece en el año 1979 de la mano de un jurista prestigioso checo que se llamaba Karel Vacek, que se murió hace muy poquito. En el año 2015 ha muerto Karel Vacek. Karel Vacek es un jurista que a mí me gustaba mucho y me sigue gustando, muerto no, porque su obra sigue ahí. Y era autor de muy clarificadores libros de derechos humanos. Tiene un libro muy reciente con Mayor Zaragoza que se llama Los derechos humanos en el siglo XXI, muy interesante. Pero yo recuerdo la lectura hace muchos años, y sigo releyéndolo a veces, de un libro ya antiguo, del año, fíjense ustedes, de 1984. Es un libro que se llamaba Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos y que publicó la editorial Serval de la UNESCO. Y en ese libro él hablaba precisamente de esta cuestión de la progresividad, de los diferentes añadidos del conglomerado de los derechos humanos. Y la propuesta la lanzó Karel Vacek diciendo que era posible dividir a los derechos humanos en diferentes generaciones.
¿Cuáles eran estas generaciones de los derechos humanos? En primer lugar, él hablaba de que había 2 generaciones entonces y una tercera posible, y que estas generaciones podían considerarse como subcategorías de esa categoría jurídica que son los derechos humanos. Entonces, ese concepto de las generaciones que lanza Karel Vasek en torno a los años 80, que es cuando se están consolidando precisamente la demanda de derechos humanos de tercera generación, esa definición de él va a tener éxito, y todavía hoy la encontramos en muchas monografías, en muchos artículos, en muchos textos de las agencias de la ONU. ACNUR habla de generaciones, o las encontramos, por ejemplo, en textos de ONGs tan prestigiosas como Amnistía Internacional o en diferentes instituciones académicas. Por tanto, generaciones es un tema, es una denominación polémica, pero que tiene un amplio uso y prácticamente todos entendemos qué quiere decir con él. ¿Qué ventaja tiene la utilización del término generaciones? La ventaja de la utilización del término generaciones es que nos hace ver la historicidad del discurso de los derechos humanos y su progresividad, su expansividad. Cuando hablamos de generaciones nos damos cuenta de que hay agregados sucesivos que van a formar ese conglomerado, que es un conglomerado no totalmente rígido, sino ligado por, digamos, nexos fluidos que permiten muchas veces el trasvase de los derechos de una generación a los de la otra, que hacen difícil el encasillamiento de ciertos derechos en una generación o en la otra. Por tanto, el conglomerado está ligado, es indivisible, pero es fluido, es fluido. Hay derechos que, según lo miremos de una manera o de otra, los podemos ver como derechos de primera, de segunda o de tercera generación, o de cuarta. Porque cuando hablamos de generaciones, eso permite que se añadan siempre nuevos contenidos. Y por eso se habla de derechos de cuarta generación y de quinta, y algunos se atreven a hablar de sexta. Yo llego hasta la cuarta y después no hago caso. Francamente, me parecen ya muchas. Yo hasta la cuarta todavía voy entendiendo. Después me parecen caprichos curriculares. Sí. Entonces, este sistema permite ver que se produce el discurso por añadidos. Bien, normalmente hay 3 generaciones de derechos humanos sobre las que existe bastante acuerdo, no total tampoco. Estas generaciones de derechos humanos simplemente constituyen, como dijimos, subcategorías de esa categoría más general que son los derechos humanos. ¿Y para qué sirven las subcategorías? ¿Por qué no nos quedamos solamente con la categoría de derechos humanos y nos complicamos la vida tratando de establecer cuáles son los de primera, los de segunda, los de tercera, cuáles son sus fundamentos? El tema de las categorías y de las subcategorías no es ninguna broma. No es ninguna broma porque tiene efectos. Hay gente que no quiere hablar de generaciones, prefiere hablar de dimensiones, prefiere hablar de subcategorías, pero lo hagamos de una manera o de otra, las subdivisiones tienen evidentemente un impacto en la legitimación o deslegitimación de los derechos humanos agrupados en cada una de esas categorías. Efectivamente, cuando se quiere denegar la condición de derecho humano de un nuevo derecho humano, se dice, no pertenece a las categorías usuales de los derechos humanos. Y se trata de determinar cómo son esas categorías que permiten tener la etiqueta para considerar una facultad o una prerrogativa derecho humano o no. Y es importante que se considere derecho humano o no, porque si no se considera derecho humano, no se hacen políticas públicas internacionales, no son de obligado cumplimiento, no tienen que ser aceptadas por todos los países. En suma, la incardinación de un valor o facultad en una categoría jurídica promueve o exige su protección legal, judicial y ejecutiva. Por tanto, la cuestión de las subcategorías tiene su entidad. Es importante. Por tanto, si afirmamos que existen derechos humanos de tercera generación, vamos a considerarlos más en serio y vamos,
si existe esa subcategoría, vamos a aceptarlos y vamos a tratar de darles legitimidad. Bien, ya expliqué un poco lo que eran, no hace falta, ya expliqué un poco lo que son los derechos humanos y después lo que son las generaciones de derechos humanos. Un concepto discutible, polémico, discutido, pero útil. Y que además todos entendemos, aunque no todos acepten. Hay parte de la doctrina que dice, lo de las generaciones no es verdad. Lo que en un país son generaciones de derechos humanos no se dan en el mismo tiempo y con la misma sucesión en otro país. No es correcto, no es riguroso hablar de generaciones. Bueno, no es muy riguroso, pero es útil. Vamos a mantenernos, por tanto, en esta terminología o en esta categoría, sabiendo que podríamos utilizar otras y que hay gente que no acepta esta y que hay razones para no aceptarlas, pero vamos a mantenernos ahí. ¿Qué entendemos por derechos humanos de tercera generación? Vamos a recordar lo que son los de primera, lo que son los de segunda, lo que se denominan de segunda y lo que se denomina de tercera. De primera son los derechos civiles y políticos. Se supone que se basan en la libertad, son los derechos de libertad. Los de segunda, que son los derechos sociales, entendiendo por ellos los económicos, sociales y culturales, son derechos que se supone que se basan en la redistribución de bienes materiales e inmateriales y se basan en la igualdad, en la pretensión de igualdad, más que en la igualdad, en la pretensión igualadora. ¿Y qué son los de tercera? Los de tercera serían un tipo diferente de derechos humanos. Y cuando se trata de saber qué tipo diferente es, ahí hay debate. Para algunos, la diferencia entre los de primera, segunda y tercera generación estaría en que los de primera generación, ojo, y los de segunda, cosa que mucha gente en América Latina no sabe o no quiere aceptar, en el discurso internacional de la ONU son esencialmente derechos individuales de la persona, también los de segunda generación. También los derechos económicos, sociales y culturales se plantean en los documentos de la ONU como toda persona tiene derecho a la educación, toda persona tiene derecho al trabajo, toda persona tiene derecho a la seguridad social. Ergo, son derechos individuales. Por su sujeto titular, por el sujeto activo, son derechos individuales. En cambio, dicen algunos especialistas, que poquito tiempo me queda, los de tercera generación son colectivos o son derechos de los pueblos. Bueno, esto realmente no es del todo verdad. En realidad, la mayor parte, el corpus principal de los derechos humanos son derechos de carácter individual, derechos de la persona. Así lo reconoce Theodor von Boven en el libro de Karel Basak en el año 84 o el programa de Viena en el año 93. Leo lo que dice el programa de Viena. Los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y valor de la persona humana. Este es el sujeto titular central de los derechos humanos y libertades fundamentales, por lo que debe ser la persona humana la principal beneficiaria de los derechos humanos. Esto se dice en el año 93, en la Declaración de Viena. Es decir, en lo esencial, los derechos humanos son derechos individuales. Ahora bien, ¿los derechos colectivos existen? Viena dice que sí. El programa de Viena en el año 93 dice que sí, que también existen derechos colectivos. En realidad, los derechos humanos hoy tienden a considerarse cada vez más como duales, al mismo tiempo, individuales y colectivos. No tengo tiempo de desarrollar esta idea, pero cada vez más se consideran duales, individuales y colectivos. Por tanto, el que sean derechos individuales o colectivos no es la diferencia entre los derechos de primera, segunda y tercera generación. Recordemos que los derechos colectivos se han dado siempre en el discurso filosófico sobre los derechos humanos. La soberanía nacional fue considerada un derecho humano, es el equivalente al derecho de autodeterminación de los pueblos. La resistencia a la opresión es considerada un derecho colectivo y es un derecho humano. Hay otros derechos colectivos desde el primer momento que coexisten con los derechos individuales. Por tanto, no debe ser que son
derechos individuales o colectivos los que los hace derechos de tercera generación. Ara Pinilla, hace unos años, describía dos tipos de derechos humanos, unos individuales y otros colectivos. Los derechos cotidianos, decía él, la terminología es española, aquí no se usa el término derechos cotidianos. Yo creo que tendríamos que hablar de derechos de colectivos, no tampoco colectivos, derechos de colectivos. Esos derechos cotidianos son los derechos concretos de ciertos colectivos, los de los trabajadores, los de los estudiantes, los de los enfermos, los de las mujeres, los de los niños, los de los indígenas. Los de los indígenas son individuales y colectivos. Se definen así en la ONU, como individuales y colectivos. Ahora bien, muchos de los derechos de estos grupos son derechos individuales. Los de las mujeres son derechos individuales, no son del colectivo, son de cada mujer, de toda persona que es mujer. Por tanto, estos derechos son los derechos individuales, pero son de tercera generación. ¿Por qué? Porque no se refieren a todo el colectivo humano, sino que distinguen categorías por grupos. La diversidad, de la que se habla en esta semana jurídica, esa diversidad. Esos diversos tienen derechos específicos y, sin embargo, son universales. Tampoco tengo tiempo en pararme a explicar por qué estos derechos, que pueden parecer sectoriales, son, sin embargo, universales. Lo anticipo solo así. Toda persona que sea mujer tiene esos derechos. Toda persona que sea indígena tiene esos derechos. Son universales para todos los indígenas. ¿De acuerdo? Y luego están los derechos humanos difusos. Yo prefiero esta terminología a la que habla de los derechos de solidaridad o a los derechos de los pueblos, porque esa afirmación de que son derechos de solidaridad los de tercera generación no me resuelve el problema de la diferencia con los de segunda. Los derechos de segunda generación son también de solidaridad. Es todo el colectivo el que tiene que atender a los derechos de segunda. Tenemos que desarrollar un sistema educativo, tenemos que desarrollar un sistema de seguridad social, todos juntos, el Estado. Por tanto, son derechos de solidaridad. La solidaridad no distingue a la segunda de la tercera generación. No es verdad. Se dice muchas veces, pero no es verdad. En realidad, tampoco son solo derechos de los pueblos. ¿Cuáles son los derechos difusos? Son derechos que no se sabe muy bien, y lo dice muy bien Ara Pinilla hace muchos años. ¿Quién es el sujeto titular activo y quién es el sujeto pasivo? Son esos derechos en que no se sabe quién tiene la posibilidad de reclamar y quién tiene la obligación de garantizar. Son tan amplios que no se sabe muy bien cuáles son. ¿Y cuáles son estos derechos que estamos diciendo que son derechos de tercera generación? La lista no está acabada. Los derechos de tercera generación podemos decir que son derechos en construcción. Y como la lista no está acabada, voy a hablar de los que más generalmente se conocen como derechos de tercera generación. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la paz, menudo derecho. Bien difuso, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto titular? ¿Quién garantiza la paz? La internacional se supone que la ONU, pero es mentira. En absoluto, la ONU no garantiza la paz internacional, desgraciadamente ya. El derecho a la propiedad común del patrimonio de la humanidad. Y, dice Ara Pinilla, esos derechos se basarían en la solidaridad. Es verdad, pero los de segunda también. No es la diferencia. La diferencia es su carácter difuso, la dificultad para implementar este tipo de derechos. Es muy complicado. Bien, algunos están juridificados. En concreto voy a recordar uno. En el Pacto de Derechos Civiles y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66 está juridificado el derecho a la autodeterminación de los pueblos, un derecho colectivo que implica su derecho al desarrollo, a la cultura, a la identidad, etc. Y de ahí nacen el derecho al desarrollo, y de ahí nace el derecho al medio ambiente, y de ahí nace el derecho a la paz, porque sin paz no hay desarrollo y no hay autodeterminación de los pueblos. Claro, ahí la paz a veces viene acompañada del derecho a la rebelión de los pueblos oprimidos. Por tanto, como vemos, son derechos difusos, más que derechos, como se dice a veces, de los pueblos, o más que derechos de solidaridad,
o más que derechos colectivos, los derechos de tercera generación se caracterizan por ser o muy concretos o muy difusos. Eso es lo que caracteriza a los derechos de tercera generación. En realidad, eso va a provocar una reacción de gente que dice, de juristas que dicen, ¿para qué implementar estos derechos? ¿O son como los de segunda? ¿Ya están en la segunda generación? ¿Solo que aplicada al colectivo pueblo? ¿O son derechos que realmente no se pueden desarrollar de verdad? Por tanto, banalizan el discurso de los derechos humanos y, por tanto, no se deben de aplicar. Bien, frente a estos denegadores, digamos, de los derechos de tercera generación, no tengo tiempo ya de expandirme mucho más o de hablar mucho más, expansivos son los derechos humanos y yo de más por lo que se ve también. Entonces, tengo que decir que estos derechos humanos realmente hoy parecen imparables, no solo porque están recogidos ya, juridificados, en ciertos casos en los pactos internacionales, sino que ya están recogidos en textos declarativos muy importantes. Está declarado el derecho al desarrollo, está declarado el derecho a la paz, hay textos que apoyan un derecho al medio ambiente, por lo menos en el terreno orientativo. Estos derechos son demandados por los nuevos movimientos sociales y por los países emergentes, por nuevos países que se han ido incorporando a la sociedad mundial, a la sociedad internacional, y como muy fuertemente demandados y muy fuertemente queridos, creo que son imparables, creo que son el futuro. Cada vez más la judicatura los tendrá que incorporar también. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Ese es el gran desafío. Todavía tenemos que encontrar los medios, los recursos, las estrategias, y para eso hay que innovar, y para eso hay que hacer un esfuerzo muy grande. Creo que de aquí a un tiempo que quizá yo no vea, pero que ustedes, los jóvenes que están en la sala, van a ver, los derechos de tercera generación tendrán un desarrollo mucho mayor de lo que cabía esperar cuando nacieron entre los años 60 y 90 del siglo XX. Muchas gracias. Bom, é encantadora. A professora tem uma visão dos direitos humanos totalmente diferente, sólido. Depois dessa aula, né, dando toda essa bagagem e essa visão dos direitos humanos, eu passo, então, agora a palavra ao doutor Eduardo Vera Cruz Pinto, que é professor catedrático da Faculdade da Universidade de Direito da Universidade de Lisboa, que foi membro do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho de Juízes de Paz, é presidente do Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço da Faculdade de Direito de Lisboa e coordenador do Observatório da Violência Juvenil em Espaço Escolar. Mais uma vez, obrigado, professor Eduardo, por atravessar aí o oceano para vir ao nosso encontro. Queremos ouvi-lo um pouquinho a respeito dos direitos humanos e agora, para depois passarmos a um debate a todos aqui da sala. Ora, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu já vim há 4 anos aqui e, por isso, estar de novo convosco é, sobretudo, um prazer. Vim de São Paulo com um arcanjo, penso que estou devidamente munido de asas para voar um pouco convosco. Agradeço à senhora professora, à senhora Presidente, o uso da palavra, cumprimento as pessoas da mesa e as da plateia, a senhora professora Maria Esther Quintero, como foi muito didática na sua aula, eu aproveito na sua pessoa para cumprimentar a prestigiosa Academia da Nação Irmã Espanhola, dizer-lhe que é uma honra estar consigo nesta mesa, que afinal não existe, e dizer o seguinte, eu pedia-vos, vocês poisem os lápis, as canetas, nada do que eu digo se escreve, filhos. Por isso, se vocês puderem não escrever, eu agradeço. Vocês apertam o cinto,
fazemos uma viagem de 10 minutos e logo vemos se depois isto tem condições ou não de ser uma aula. Se eu cumprir os 15 minutos, professora, se não cumprir, dê-me o cartão vermelho que eu calo. Vamos então. Direitos humanos e agora? Primeiro ponto. Nós precisamos de interrogar-nos nas universidades o que é que falhou. Porque nós estamos a ensinar direitos humanos, como disse a professora, e bem, não o suficiente, mas já falamos deles. Nós, universitários, temos falado de direitos humanos. Cada vez que há um problema, nós vamos às aulas e falamos do assunto e queremos opiniões dos alunos. Falhou alguma coisa. Estamos melhor? Estamos. Mas quem está satisfeito está morto. Portanto, os universitários falharam onde? É porque nós temos excelentes textos, não é preciso escrever mais nada. Mas as pessoas dizem, cumpram, caramba. Cumpram qualquer coisa do que escrevem. Então, primeira missão do professor universitário, perguntar onde é que eu estou a falhar. Como é que eu já formei, eu sou professor há 30 e tal anos, já formei milhares de alunos, muitos deles foram para a política e não fazem nada do que eu ensino. Então, há alguma coisa que falha. Vou tentar, professora, diagnosticar. O direito. Hoje em dia, o direito está em todo lado. Fala-se de direito, e isso é bom? É, mas também é mau, porque um direito que está em todo lado não está em lado nenhum. Portanto, vamos ver, não se chama direito a qualquer indecência. Nós temos que saber exatamente o que é o direito. E, olhando para trás, o que é que aconteceu? Nós fizemos muita fé na lei. Nós colocamos muita da nossa crença jurídica na lei. Houve um momento da história da humanidade em que nós acreditamos, e isso valeu durante 2 séculos pelo menos, que escrevendo os direitos, que fazendo constituições, nós tínhamos um passo de gigante dado. E depois descobrimos, não é bem assim. Eles escrevem, mas não cumprem. E nós nas aulas estudamos direito já feito, colocado na lei, sem nos apercebermos que a lei era uma armadilha política. Grande parte das vezes que escreviam leis não tinham intenção nenhuma de cumpri-las. E diziam, não, está escrito, já está tudo tratado, está escrito. É só o tribunal ir lá. Cuidado. A gente sabe que os políticos muitas vezes não cumprem as leis que eles próprios criam. Mas é muito mais grave quando é o próprio Poder Judiciário que não cumpre as leis. E, portanto, nós não podemos fragilizar as instituições querendo que as leis chegam e basta ensinar aos alunos o Código Civil e a Constituição e a Declaração dos Direitos e tal. E vocês tomem lá, os alunos fazem calhamaços de folhas de papel. Alguns até vi escrever. Quando eu me lembro do que eu escrevi no meu curso de Direito, depois pus numa arrecadação longe da minha vista, mas não quis deitar aquilo fora porque foram horas e horas a escrever o que as pessoas disseram e só agora, já depois dos 50 anos, eu consegui deitar fora aquelas folhas. Não me serviram de nada. Estavam tão amarelecidas quanto os direitos que lá estavam. E, portanto, eu, fazendo aqui uma homenagem ao professor Elcio Madeira, decidi que era bom voltar atrás. Estamos em crise, vamos à origem. Onde é que está a origem? Não interessa ensinar direito romano do Império. Não interessa ensinar as leis de Roma. Não interessa ensinar a violência de Roma, o imperialismo romano. Mas interessa ensinar uma coisa. Os romanos inventaram o direito. E mesmo que os imperadores depois o tenham colocado no caixote do lixo, nós temos no direito romano um método infalível. Os romanos pegavam nos casos práticos e uma pessoa resolvia o caso, dava uma solução justa, aceite pela sociedade. Os romanos depois acumulavam as soluções todas dadas a casos idênticos, iam buscar uma régua e traçavam um risco que unia todos os elementos comuns a essas soluções. E tinham uma regra. E o conjunto das regras, riscos direitos, fizeram o direito directo. E isto era plástico, estava na pele da sociedade. Casos que eram resolvidos,
casos que eram colocados como regras, na sua generalidade, mas não era uma generalidade que provinha de maiorias parlamentares. Eram regras que provinham da efervescência da vida, vinham da casuística. E o direito estava ali, a mexer, a abolir. Regras que a vida não trazia, não suscitava, eram esquecidas. Regras que a vida trazia eram colocadas quando uma regra colocada em cima de um caso não dava uma boa solução, criava-se uma exceção e fundamentava-se. E depois o que aconteceu? Depois o que aconteceu foi que isto virou privilégio de poucos. Os juristas tornaram-se um grupo de privilegiados, de pessoas que tinham, por terem este saber acumulado, tornaram-se ou julgaram-se acima dos demais. E depois vieram as sucessivas revoluções. E depois veio finalmente aquela revolução francesa ou norte-americana, em que a burguesia finalmente ascende ao poder. Mas, escrevendo, anestesiou-nos. De alguma maneira, anestesiou-nos. A Constituição tornou-se uma bandeira. Chamar Constituição e chamar Justiça é a mesma coisa. Eu conto um episódio que alguns já conhecem. Eu tenho 7 filhos. E uma das minhas filhas estudou Direito. Claro, hoje vende pranchas de surf, mas estudou Direito. E, como não queria falar sozinha, colocou uma irmãzita mais pequena a ouvi-la. Dava-lhe qualquer coisa e dizia, a Constituição, estás a ouvir e tal, e aquelas coisas, para fazer ali uma encenação que estava a falar para alguém. Ela fez isso. Um dia, no jantar, eu disse à minha filha Sofia, que estudava Direito, as tuas notas estão péssimas, Sofia, esse curso está a correr tão mal, o pai vai diminuir a tua mesada, aquele dinheiro que eu dou por mês, eu vou diminuir em metade. A pequenita disse, pai, isso é inconstitucional. Eu pensei, há aqui qualquer coisa que um professor de Direito pode aprender. Qualquer criança, qualquer trabalhador que não tenha palavras fáceis, ele olha para a Constituição e diz, eu tenho ali a minha garantia. Veio a crise financeira, Portugal atravessou uma crise grande, diminuíram o salário dos servidores públicos, fizemos uma petição a dizer que os nossos direitos de salário eram direitos da personalidade, direitos da 20ª geração. Por favor, não nos tirem isso que vocês disseram na Constituição, que não podia voltar para trás. E numa célebre sessão da televisão portuguesa, o Ministro das Finanças tem a seguinte frase perante uma reivindicação: não há dinheiro. Qual destas 3 palavras não entendeu? E nós ficamos esmagados perante a violência de 3 palavras. Não há dinheiro. E todos os meus direitos foram por água abaixo, naquela altura. Ora, o que é que falhou? Foi não haver alguém que naquele estúdio que dissesse ao Sr. Ministro, há muito dinheiro, não está bem distribuído. O Sr. Ministro, por favor, volta aos bancos da escola e aprenda qualquer coisa. Sobretudo, aprenda a falar connosco. Portanto, nós temos mágoas históricas que vêm de uma crença imensa numa Constituição. Eu cometi um ato que não é meu, mas vi um filme em que um ator mandava rasgar Shakespeare. Não é? Eu não sei como é que chamaram aqui no Brasil, o Clube dos Poetas Mortos, Carpe Diem. E isso, a Sociedade dos Poetas Mortos. Bom, aí ele ficava irritado, o professor, porque os alunos liam Shakespeare, não entendiam, e o professor revoltado disse, se não serve para nada, rasguem. Eu mandei rasgar a Constituição na aula. O professor Jorge Miranda, quando soube disso, ia ficando... Claro, ninguém rasgou a Constituição, até porque aquilo é caro. Mas a ideia de haver um grito, um rasgão, uma necessidade de dizer, não basta escreverem isso nas leis. Portanto, primeira coisa, é a primeira e a segunda vai ser a conclusão, dizer-vos que eu tenho a ideia que o ensino do direito está a falhar. Nós não podemos continuar a dizer aos alunos que se agarrem aos textos legais e vejam a Constituição e as declarações de direitos e leiam muita doutrina e comentários e isto e aquilo e aquele outro e depois a invasão de países e depois a miséria e depois a perseguição e depois o que se lembra e o que se esquece de uma forma tão programada. Vejam uma notícia da televisão brasileira. O primeiro africano a presidir
às Nações Unidas foi Kofi Annan. Eu até fiquei aflito. Diz que será que alguma coisa se passou? O Egito desapareceu. O primeiro secretário-geral das Nações Unidas foi Boutros Ghali. Lembra-se, professora? Um egípcio que governou num tempo difícil. O presidente Reagan não o quis. Ele opunha-se às políticas dos americanos. E o presidente Reagan tirou a África, tinha direito a 2 mandatos. Boutros Ghali cumpriu 1 e foram buscar Kofi Annan. Portanto, nós temos uma imensa falta de informação. Nós, por vezes, acreditamos no que vemos na televisão e a televisão, muitas vezes, e não me levem a mal, o Brasil não tem um serviço público de informação televisiva. Grande parte dos brasileiros vê o que é transmitido por cadeias privadas de televisão. E isso não sei se é uma informação fair. Não é? Nós temos serviços de informação, a RTP, a TVE, a RAI, a BBC. Existem serviços que não são governamentalizados, são estatizados, que é coisa diferente, governo e Estado. Portanto, a universidade pode estar a falhar. Eu tenho feito um apelo para que se ensine o direito romano pelo método jurisprudencial, que é uma forma de nós dizermos aos alunos o direito e a lei podem ser diferentes. E é preciso manter a referência do direito quando o legislador se perde. Nós temos experiências que a democracia não basta para haver direito. Há ditadores eleitos. Não estou a falar já só de Hitler na Alemanha. Não estou a falar da diferença entre tiranos em exercício e tiranos em título. Estou a dizer-vos que as democracias podem tirar-nos direitos. E alguém eleito pode ser muito violento na forma como nós vamos retroagir na civilidade do direito. Não quero voltar para trás. Não acredito num progresso não fundamentado na educação. Acredito num Estado, fazendo agora um desenvolvimento rápido do que disse a professora, tem que haver um Estado que seja capaz de assumir responsabilidades. Os Estados cobram impostos para darem direitos. Primeiro dos nossos direitos, serviço público de educação, serviço público de saúde, serviço público de acesso à cultura. Nós temos que ter um conhecimento plural para podermos exercer a liberdade com consciência. Povos ignorantados nas suas escolas, povos sem contraditório, povos sem consciência, não podem exigir do Estado aquilo que o Estado deve dar aos povos. Por isso, terminava com uma frase de um poema de um poeta português. Vocês sabem que Portugal é um país de poetas, enfim, parece que isso se pegou também aqui ao Brasil, e eu considero a poesia a forma mais elevada do direito. Não só porque a poesia consegue dar sentimentos às palavras, porque sei também que o povo, através dos provérbios e das adivinhas, tem uma pré-dogmática jurídica. Nós também não ensinamos isso nas faculdades. Tem tanto provérbio popular que deve ser aproveitado no sentido positivo e negativo. Nós temos que denunciar provérbios como não se mete a colher, entre o marido e a mulher não se mete a colher. Esse provérbio acabou, está morto, porque já sabemos que temos que meter muito mais do que uma colher face ao que está a acontecer. Há provérbios que devem ser aproveitados. Pacta sunt servanta, a palavra é para cumprir. Mas não é para cumprir acima da nossa possibilidade. Balzac, por exemplo, que era um homem empenhado perante a lei francesa de 1807 das falências, que mandava o credor quase escravizar o devedor à dívida, ele escreveu um livro mostrando como essas ideias de defesas encarniçadas de interesses e de privilégios pode acabar num drama humano. Portanto, a literatura faz falta. Portanto, eu terminava com uma frase deste poeta, que é José Régio: eu não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Muito obrigado. Passa nada. Distribui o microfone. Passa. Quero agradecer. Uma bela visão do professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Quero agora abrir a mesa para debates e discussões a respeito da temática. A quem posso... Professor Arcanjo? Posso começar? Opa! Boa noite a todos.
Meus cumprimentos aos palestrantes, professora doutora Maria Esther Quinteiro, professor Eduardo Vera Cruz, parabéns pela exposição. Cumprimentos os demais integrantes dessa mesa redonda, uma mesa ilusória. Invisível. Sim, sim. Cumprimento a professora Carmela de Sola pela presidência, os alunos, nossos colegas professores, nosso diretor. E faço um breve questionamento sobre a efetividade do direito. Muito me preocupa em relação ao Brasil. O Brasil tem uma realidade completamente diferente dos países europeus, reunidos em um bloco muito forte, com uma moeda forte, um bloco que hoje descaracterizou a soberania nacional para que pudesse até assegurar muitos direitos. Então, hoje as pessoas podem transitar livremente entre os países, as pessoas também comercializam com uma tributação favorável as mercadorias, trocam os serviços também. Nós temos uma civilização europeia, um continente antigo, bem mais evoluído do que o nosso. A América Latina passa por problemas políticos e também econômicos gravíssimos. Eu sei que o professor sempre vai dizer, olha, o Brasil é a 8ª economia do mundo, é um país rico. Sem dúvida, existe um abismo entre os ricos e os pobres. Nós temos uma desigualdade social assustadora. Os bancos cada vez ganham mais, muito mais aqui no Brasil. As empreiteiras, então, a Operação Lava Jato tem denunciado isso, especialmente aquelas que contratam com o poder público. Então, eu vejo que a nossa Constituição realmente é uma declaração de direitos, mas sem uma efetividade, sem ser concretizada. E aí eu queria saber de Vossas Excelências se nós podemos exigir do país, do governo, pelo menos com alguma ação constitucional, uma ação, eu diria que até por meio da desobediência civil, se é que a desobediência civil seria um direito. O que nós podemos fazer para que o Brasil, ou qualquer outro país que tenha uma característica similar à nossa, para que esses direitos sejam efetivados, especialmente os direitos humanos? Yo pienso que se pueden hacer algunas cosas, no milagros. No vamos a progresar felizmente y magníficamente, pero las universidades pueden hacer algo. Podrían educar en derechos humanos más, formar mejor a las personas que son universitarias, formar mejor a los operadores del derecho que tienen un papel importantísimo. También lo pueden hacer los colegios de abogados. Los colegios de abogados pueden hacer muchísimo. Tienen que educar a los abogados. Tienen que enseñarles, ¿sí? Tienen que enseñarles a utilizar los convenios internacionales. Tienen que enseñarles a hacer el control de convencionalidad. Los abogados dicen, pero si los jueces no nos escuchan cuando en nuestros procesos utilizamos los textos de derechos humanos, nosotros no utilizaremos esos textos, porque nuestros clientes quieren eficacia. Por tanto, los magistrados y los jueces tienen muchísimo que hacer en ese plano. En la medida en que la judicatura se eduque, y yo conozco en este momento excelentes jueces que están empezando a aplicar el control de convencionalidad, los desembargadores, los jueces, pueden hacer mucho. Quiero aprovechar para recordar aquí a un juez recientemente fallecido, profesor del postdoc de Derechos Humanos, José Manfre lo conoció, ha muerto desgraciadamente y nos ha dejado, a mí me ha dejado desolada, Elder Lisboa Ferreira de Costa. Elder estaba empleando en sus procesos y en sus juicios, no solo como investigador, conocía los derechos humanos y los estudiaba, estaba aplicándolo en sus sentencias.
estaba a punto de llegar a la Corte Interamericana. Estaba dispuesto desde la Corte Interamericana a tocar asuntos bien delicados y muy poco atendidos en Brasil. No tuvo tiempo. Pero tenemos con nosotros a personas que están a nuestro lado y que están cercanas y que bien sé que cada vez están más preocupadas por estas cuestiones. ¿Cuánto puede hacer cada desembargador? ¿Cuánto puede hacer cada magistrado o cada magistrado de Derecho del Trabajo? Pueden hacer muchísimo. Si los universitarios, los abogados y los jueces de verdad se preocupan de conocer el derecho público internacional de los derechos humanos, aplicar el control de convencionalidad y presionar sobre la clase política, entonces, a lo mejor, el derecho sirve un poco más. A lo mejor sirve un poco más. Ya sé que todo no se hace con leyes, pero para eso está la educación. La educación es importantísima. Brasil empezó un proceso de educación en derechos humanos. Algo avanzó, lo paró. En este momento se está parando la educación en derechos humanos en muchos países. En España también. En España desapareció la educación para derechos humanos. Desapareció la asignatura de educación para la ciudadanía. ¡Qué disparate! Si desaparecen esas materias de la educación de los niños, de la educación de la enseñanza media y de la universidad, ¿qué podemos esperar? Nada. Las leyes solas no bastan si no se aplican. Por tanto, los jueces, hoy hay un gran interés entre los jueces de Brasil, de verdad. Hay sectores que no les importan nada los derechos humanos, pero hay sectores que sí. Yo los conozco, yo los he tratado en Salamanca, yo los tengo a mi lado. Yo bien sé que sí. Le dejo hablar a él, que es desembargador. ¿Qué piensa el señor desembargador? Muchas gracias, professora. Meus cumprimentos ao eminente professor, insigne professora, aos companheiros aqui que me honram também com a presença, aos alunos. Objetivamente, a educação. Nós estamos numa universidade de peso, e aqui é que se forja mesmo. Então, são debates assim, são luzes dessa dimensão. Enfim, é na faculdade que se forma a consciência. Isso já foi dito, é evidente. Ora, a educação é fundamental, todos nós sabemos. É preciso que se tenha uma disposição maior dos que detêm o poder, mas vamos deixar por conta de quem? Por conta deles? Eles quem? Então, nós temos que nos mover, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós que somos estudiosos do direito, estudantes de direito, nós temos uma responsabilidade muito grande com o futuro, com a solidariedade, com a cultura dos direitos humanos. Aliás, eminente professora, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta um dos primeiros artigos, dos pórticos, dos primeiros dispositivos, que os direitos humanos, eles são um produto da cristalização da educação. A educação, progressivamente. É um dos primeiros dispositivos. Então, e a professora me pergunta, e os juízes? E a magistratura, o Poder Judiciário? Nós todos, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, o famoso tripé da justiça, enfim, a nossa responsabilidade é muito grande, não há nenhuma superioridade entre nós, mas, enfim, vamos lá, vamos tentar. Professora, com relação, nós vamos chegar dessa forma a um tema que é palpitante no Brasil e no mundo, que é o denominado ativismo judicial. Ativismo judicial. Será que nós temos ativismo quando
o judiciário depende de provocação? O judiciário brasileiro julga, ele está adentrando a matérias, a âmagos, que há pouco não se o fazia. Será que isso é ativismo, propriamente? Será que existe alguma anomia nos outros estamentos, nos outros poderes de Estado? Será que nós temos ativismo quando o juiz é obrigado a julgar? Eu não conheço casos aqui de juiz ex officio supremo que está justificadamente, né, à frente, de uma forma ou de outra, passível de críticas ou não. Isso não é o caso agora. Mas, professor, gostaria também de ouvir suas luzes a respeito disso. O ativismo não é... O ativismo, ele se verifica por quê? Porque o juiz age, ele se imiscui, mas e se ele é provocado? No Brasil, o juiz não pode deixar de julgar, a pretexto de não existir norma jurídica. Não é só no Brasil. A nossa fonte é a Roma. Não é? Enfim, isso está... Mas, enfim, o que nós temos presente é a nossa responsabilidade imensa, não é? E participar de um debate dessa espécie, com vultos como Vossas Excelências, não é? Isso nos faz juízes cada vez mais conscientes que nós temos responsabilidades e deveres. Enfim, por favor, eu quero continuar ouvindo Vossas Excelências. Por favor. É o que merece, é o que os senhores merecem, ouvir esses grandes faróis culturais que temos. Desculpe-me se me estendi, procurei sintetizar o mais. Professor Eduardo. Bom, responder a perguntas nem na presença do meu advogado, mas vou tentar dizer qualquer coisa. Sobre a efetividade, por um lado, e sobre o ativismo, por outro. Nós ganhamos algumas coisas e perdemos. É um paradoxo. Temos que analisar sempre o que é que perdemos e o que é que ganhamos. O que ganhamos, pensamos que é conquista, mas não é. Toda a conquista que nós temos em direito tem que ser constantemente sedimentada. E a nossa retaguarda está completamente desguarnecida. Como disse bem, quer a professora, quer o doutor, nós temos hoje um problema sério na educação jurídica. Porque se o catastrofismo ecológico, o mundo acabar e tal, está a tentar tudo voltar ao justnaturalismo por essa via, que é sibilina. Não, vamos voltar à natureza e tal. Os hippies, que depois ficaram yuppies, né? Sentados na erva, fumando erva e tal. Aquela ideia do bom selvagem, do regresso à natureza. Bom, isso para os juristas é desconfiança. A natureza tem muita coisa errada. O positivismo é a vitória da política sobre o direito. Porque senão, se eles ficam sem referência, vejam o que fizeram aqueles legisladores alemães com o mandato que o povo lhes deu. Portanto, nós temos que manter referências, vimos isso no julgamento de Nuremberg. Mas temos que dizer também aos nossos alunos que a Declaração Universal dos Direitos foi assinada depois de um susto e por pessoas que talvez não tivessem tanta credibilidade para falar disso. Os Estados Unidos tinham acabado de largar a bomba de Hiroshima e Nagasaki, Stalin tinha acabado de fazer o massacre de Katyn e a fome na Ucrânia, a Inglaterra e a França mantinham sistemas coloniais muito violentos. Portanto, não sei até que ponto, se nós não ensinarmos aos alunos, bom, mas olha, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. A gente está a escrever para vocês, não é para mim. E tal. Essas coisas devem ser ensinadas. Agora, quanto ao... E, portanto, a efetividade vem da educação. Quanto ao ativismo, há uma coisa extraordinária. Isso tudo está estudado. A Suécia teve, a Alemanha teve, o governo dos juízes foi péssimo. Mas não se confunda ativismo com o governo de juízes. É a regra do non-liquid. O juiz... Primeiro, tem que aplicar diretamente a norma constitucional. A Constituição é uma norma jurídica. E a professora lembrou que o Brasil tem um artigo que diz que os textos internacionais, as convenções, que o Brasil conseguiu aprovar e a que aderiu, com o Parlamento a votar por uma maioria idêntica àquela que permite as emendas constitucionais, creio eu, o Brasil tem que cumprir aquelas recomendações. Eu acho que a Lei Maria da Penha veio muito nessa sequência, não é?
E a soberania brasileira era utilizada para não fazer essas leis. Nós, na Europa, como disse o professor e bem, tivemos que alienar soberania para ter civilidade. Portugal só respeita direitos humanos quando a União Europeia diz: vou multar vocês, e a sério. Aí vem o Ministro das Finanças e diz: eu vou multar a gente. Então vamos cumprir. Não é? Então vamos cumprir, que isso de multa assusta qualquer um. Finalmente, o que é que nós perdemos nos juízes? Não me levem a mal a crítica. A justiça é representada por uma mulher, não é? E isso mostra alguma sagesse. Até na mitologia existe sabedoria. E não é uma mulher qualquer, não é uma Barbie, não é uma mulher elegante, é uma matrona romana, uma parideira. É uma mulher experiente, que já deu outras vidas. E ela segura a balança na mão, não a tem poisada numa mesa, porque está no pulso da mulher o equilíbrio da balança. Nós constantemente esquecemos-nos disso. Sobretudo em sociedades patriarcais, esquecemos muito isso. Que é a mão daquela mulher que segura a balança, que sabe que a vida entorta. E sabe que só o direito endireita o que a vida entorta. E, portanto, ela vai endireitando os pratos da balança. Agora, a venda nos olhos foi-nos vendido como sendo a justiça tem uma venda para não ver quem julga. Mentira! A justiça tem que ver quem julga. Porque só é imparcial quem vê. A justiça tem uma venda nos olhos para não ser conhecida. E aqui no Brasil, alguns juízes são mais conhecidos que os craques da seleção. Isso é uma coisa que me deixa espantado. Eu não sei o nome de juiz português nenhum, nem quero saber. Eu cito as sentenças pelo número do acórdão. Portanto, a cara do juiz não me diz rigorosamente nada. A decisão do juiz diz-me tudo sobre uma civilização jurídica. O Brasil precisa, de facto, de colocar uma venda nos olhos dos juízes, dizendo: eu não sou o fulano, eu não sou o sujeito do direito, eu sou o destinatário de um comando normativo que vem do povo e que eu executo. E o primeiro comando normativo do povo é a Constituição. Doutor João, quer falar? Doutor João. Muito boa noite a todos. É a segunda vez que eu tenho o prazer de estar aqui, muito mais como espectador, e hoje, especialmente, quero agradecer à professora doutora Carmela pelo convite. Eu que agradeço, sua presença é uma honra. É um privilégio enorme estar aqui ao lado da minha estimada professora, orientadora, doutora Esther Quinteiro Martinez, ao lado do professor Eduardo Vera Cruz, né, e ao lado dos colegas aqui. Uma coisa que tem me incomodado nas minhas reflexões é a nossa perda de cidadania. Né? A nossa cidadania está cada vez mais sendo esgarçada. Já se falou aqui que isso se resolve com educação, e realmente. Né? Mas nós temos um Estado que está cada vez mais crescendo, em nome de serviços que ele tem que prestar à comunidade, mas o que me assusta é que daqui a pouco nós vamos ter um Estado tão grande quanto a coletividade, eu não sei como nós vamos fazer, porque nós vamos empatar 1 a 1, né? E haja recursos para isso. Eu me lembro aqui de um dizer do Conrad Hess que a sociedade tem que ter vontade de Constituição, não é? Para que possa cumpri-la. Só que nós nos esquecemos, e eu vou daqui a pouco já encaminhar uma provocação a esse respeito, nós nos esquecemos que a nossa Carta de Direitos, que começa ali no artigo 5º, começa com direitos e deveres individuais e coletivos. Né? E eu faço referência aqui a uma colega professora que um dia chegou para mim e falou: professor João, eu estou muito triste porque eu vou pagar, era final de abril, não é? Quando nós acertamos a conta aqui com o Leão, e ela disse o seguinte: eu estou muito triste porque eu vou pagar R$ 2.500 de imposto. Eu falei: é muito triste, professora, porque se você tivesse que pagar 1 milhão de imposto, você estaria ganhando mais. Então,
É a primeira coisa, nós não podemos fugir às nossas responsabilidades e depois ficar cobrando de um Estado, não é? Serviço que ele não tem recursos para nos prestar. Então, eu gostaria de perguntar para os excelentes professores, na continuidade dessas maravilhosas aulas, olhando à distância, né, porque a senhora, os senhores estão, vamos dizer assim, numa comunidade europeia, em termos, vamos dizer assim, de possibilidade de atendimento das necessidades sociais muito à frente de nós, não é? Quando vocês, senhores, olham para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que enxerga essa distância, essa desigualdade enorme como nós temos, e que a educação, aqui nós vemos que ela está chegando nos jovens privilegiados, como eu já disse aqui um dia, né, mas não chega naquelas crianças carentes, que são a grande maioria e que serão os jovens, que serão os governantes de amanhã, ou os que conduzirão os governantes aos seus cargos. Que tipo de solução nós poderíamos encontrar para países como o nosso? Professor Esther? Es un desafío, ciertamente. ¿Qué solución tienen países que no consiguen implementar políticas sociales suficientes? Una de las soluciones, primero, es acabar con la corrupción, resolver el problema político. Porque a veces no es falta de dinero, es que lo roban. Esto lo estamos sufriendo también en España, ¿eh? No es un problema exclusivamente de Brasil. En España tenemos un retroceso también, una corrupción galopante y un retroceso de las políticas sociales. Entonces, acabar con la corrupción y que la clase política sea decente sería fundamental. Para eso tiene que haber conciencia ciudadana. Para eso la gente tiene que saber a quién vota. Ya sé que Brasil tiene en este momento un desafío terrible enfrente, porque no solo tenemos que saber votar, tenemos que tener buenos candidatos a los que votar. Pero un país con responsabilidad suscita o debería suscitar buenos y honestos candidatos. La gente que sea honesta no debería retraerse de la política, debería ir a la política. Es un sacrificio muy grande en este momento para la gente honesta, porque es muy peligroso para ella. Ya lo sé. Por tanto, primero, hacer buena política. Y, ya dije, por supuesto, educación y también la cooperación internacional. Los derechos de segunda generación se basan no solo en los recursos de cada país, no solo en que no hay dinero, sino también si no hay dinero, hay que acudir a la cooperación internacional. Eso está en los textos internacionales. La obligación de solicitar la cooperación internacional. Claro, para eso habría que cambiar mucho el FMI, el Banco Mundial, una serie de instituciones que no funcionan bien, pero ciertamente la cooperación internacional puede resolver muchas veces los problemas que el país no puede resolver. Que nos acostumbremos a la idea de que los derechos de segunda generación son justiciables. Son justiciables. Y si no hay dinero, hay que acudir a la cooperación internacional, aunque sea vergonzoso. Aunque ningún país quiere decir no tengo dinero, por tanto pido dinero. Pues para ciertas políticas sociales, si hace falta, habrá que pedir dinero y dejar de robarlo. Es muy importante. Si lo robamos, me pondré muy triste de pagar impuestos yo también. A mí no me importa pagar impuestos, pero cuando me roban lo que he pagado, no me gusta nada. Porque no sirve para nada pagar impuestos si me roban cuanto más pago. Por tanto, una lucha contra la corrupción es la primera tarea. La lucha contra la corrupción. ¿Es posible? Si hay educación y conciencia ciudadana, claro que la ciudadanía puede hacer cosas. Si nos resignamos y decimos, los buenos no tienen que ir a la política, no nos queremos manchar las manos. Si nos resignamos y decimos, no, me da lo mismo, no sé a quién votar, no voy a votar a nadie, no vale la pena luchar, porque esto está perdido. Si no creemos en la regeneración política, mal tendremos derechos humanos, mal tendremos políticas sociales. Por tanto, la política tiene un papel.
no solo los operadores jurídicos. El ciudadano, ustedes que están sentados ahí, tienen un papel. Si ustedes quieren, ustedes pueden ayudar mucho para cambiar el país. Solo quiero decir eso. ¿Cómo se hace eso? Ay, qué difícil. Pero se puede, se puede. Países que parecían sumidos en el desastre reaccionan y mejoran. Claro, es una lucha continua. Mejoramos, empeoramos, volvemos atrás, nos levantamos. La resiliencia es fundamental. Si caemos, tenemos que volver a levantarnos. Si parece imposible, tenemos que volver a creer. Cuando Brasil vuelva a creer en sí mismo, en su posibilidad de regeneración, se regenerará. Cuando España vuelva a creer en sí misma y en su posibilidad de regeneración, que también nos hace falta, créanme que España está pasando también un momento terrible, entonces nos regeneraremos. Pero no solo son los operadores jurídicos. Los ciudadanos de la calle tienen mucha responsabilidad y tienen mucho que hacer. Gracias. Gracias. Professor Veracruz. Uma coisinha só. Eu comecei com Roma e a pergunta é: onde estão os bárbaros? Estão os bárbaros. E os bárbaros agora transferiram-se. Nós acreditamos que os bárbaros estavam em algum lugar ali e afinal ficaram no governo. Porque a professora, repare, quem é que hoje ensina alguém a ser honesto? Nós ensinamos nas aulas o que é o bem público, é o interesse público, não mexer naquilo que não é nosso. Estamos a não ensinar coisas, preocupados com a tecnocracia, preocupados com determinadas coisas, esquecemos do elementar. E por isso, professora, eu creio que a pergunta que fez, como é que se vai fazer? Não há soluções fáceis, mas quer ver, eu tenho 2 nacionalidades. Eu sou português e angolano, que é a minha primeira nacionalidade. Em Lisboa havia imensos bairros de pessoas que vieram, depois da Revolução, reivindicar direitos. O primeiro direito foi a habitação. E as casas nasceram desordenadas. As ruas não foram desenhadas, não houve projeto de arquitetura e aquilo ficou tudo muito desorganizado. Chegou um autarca, não interessa agora o partido, chegou um autarca e disse: meus caros amigos, a primeira coisa a resolver é eliminar essa mancha na cidade. Ah, mas não é possível, por isso, por aquilo. Vamos meter pé ao caminho. Vamos meter assistentes sociais, vamos conversar, vamos verificar o que é possível fazer. E em menos de 10 anos, 7 bairros de lata, como nós chamamos, foram desarticulados e foram construídas habitações. Depois chegou-se à conclusão que não podíamos ter bairros sociais, porque eram guetos de pobreza. Pessoas com o mesmo nível de renda, localizados geograficamente. Aqui nas Américas também há essa mania. Chinatown, Little Bronx, parece que está tudo assim dividido. Ah, eu gosto muito, respeito muito a tua cultura, mas não casa com a minha filha. Não pode ser. Nós temos que começar a dispersar as pessoas na cidade. E nós começamos a ver onde é que havia apartamentos vazios e financiar as pessoas para irem para aí, para haver uma diversidade social também em termos de urbanismo. Em Luanda, a guerra provocou um movimento único de população. A cidade ficou sufocada com anéis sucessivos de refugiados que foram chegando. Aos poucos, conversando, estamos a rearrumar as coisas. Portanto, o que é que eu vejo às vezes? O Estado não é capaz de exercer soberania. Está na Constituição. O Brasil é um Estado soberano e exerce a sua soberania na totalidade do território nacional. Vê-se agora que teve que declarar guerra ao crime organizado e mandar forças armadas porque não estava a exercer soberania dentro do próprio território nacional, deixando populações completamente abandonadas e acreditando que aquilo era bom. Não é bom. Ninguém quer viver num sítio onde o crime é que manda. Se pusessem a mesma força-tarefa que puseram a combater a corrupção, a combater o crime organizado, garanto que voltava mais dinheiro também para o orçamento do Estado. Portanto, combater a corrupção, combater o crime, ter políticos corajosos que, professora, permita-me uma confissão, é difícil ir para a política. Porque a professora, mesmo aqui no Brasil, tem aqueles que às vezes dizem eu vou fazer diferente e depois aceitam as regras do jogo, porque aquilo está viciado, professora.
Nós devíamos começar por exigir aos partidos políticos, porque apesar da Simone Veil ter escrito qualquer coisa, não há democracia sem partidos, mas nós devíamos exigir aos partidos políticos mais transparência na sua organização. Nós não podemos entregar o nosso voto a partidos que se constituem como verdadeiras organizações criminosas. E por isso, o que é que nós temos que fazer, professora? Ter a coragem, nós universitários, de dizer: é preciso uma lei dos partidos políticos que tenha exigências de cidadania. Eles têm que respeitar a nossa cidadania. E respeitar a nossa cidadania é, primeiro, respeitarem a deles. Só vai para o poder quem tem condições de exercer o poder. E a crítica cívica vem deles. Se nós ensinarmos bem os nossos alunos a terem coragem, porque a coragem é a primeira atitude da cidadania. Ter coragem para reivindicar, saber falar sem ofender, mas falar com firmeza relativamente àquilo que são direitos. E os direitos não se pedem, exigem-se. Boa noite, professora. Boa noite, professora Carmela, professora Maria Esther, professor Vera Cruz, os professores que compõem aqui a mesa, todos os presentes na plateia, diretor Rodrigo Gago. Eu diria que legal estar aqui, professor Vera Cruz, porque eu estive presente na sua palestra em 2014, aquela época, primeiro ano da faculdade. Saí de lá um pouco apreensivo, assim, pensando que teria que rasgar minha Constituição e meu Código Civil, mas saí de lá também bastante esperançoso em relação ao curso, na época, no final aí do primeiro ano, e fui buscando, durante a faculdade, localizar professores que abordassem os temas de uma forma diferente, trouxessem casos concretos para a aula, discutissem o que acontece no dia a dia e aplicando os conceitos que a gente vai aprendendo na faculdade naqueles casos, porque eu acho que esse é um caminho que, para o nosso aprendizado, ele é mais efetivo. E esse caminho ele diverge um pouco do caminho positivista, até o professor mencionou aqui que o positivismo seria a vitória da política sobre o direito, e eu gostaria de ouvir dos presentes se existe um caminho para que o direito possa vencer novamente esse positivismo e se tornar mais efetivo aí no nosso dia a dia. Agora começo eu para ver se me calo. Bom, claro que há um caminho. Como disse a professora, nós não podemos viver sem leis. Toda a sociedade precisa de leis. Agora falta saber quem faz as leis e como é que as leis são feitas. E depois, que condições se dá para a independência do Poder Judicial. Por exemplo, dizer que o juiz cumpre leis já é uma distorção daquilo que é a tripartição dos poderes do Estado. Quem cumpre as leis é a administração pública. O juiz faz justiça. E ao fazer justiça, o juiz tem que conhecer as regras que orientam a interpretação. Para a interpretação não cair no livre-arbítrio, é preciso que o juiz diga: esta lei não pode ser aplicada aqui. O que é que inventaram os positivistas? Então ela é inconstitucional. É aquela ideia. Se não presta, é porque contraria a Constituição. Mas depois nós aprendemos que há leis constitucionais e inconstitucionais. Isso é um sarilho, não é verdade? Veja bem, uma coisa que está escrita na Constituição e viola os direitos. Ou pelo menos não está escrita de forma a ser interpretada para os executar. Nós ensinamos nas aulas de introdução ao direito a equidade. A equidade é a justiça do caso concreto. Mas logo a seguir dizemos: o juiz não se pode afastar da letra da lei. Le juge prononce la parole de la loi. É um dictat. Toda a pessoa que faz a lei desconfia de quem a interpreta, porque já sabe que ele vai transler aquilo. O que é que a doutrina brasileira tem ensinado? Uma coisa também antiga. Há um momento de legislar e há um momento de aplicar. Então, há um momento do político e há um momento do juiz. Nunca falam do momento do jurisprudente. O jurisprudente devia ser o juiz, mas o juiz é aferido. Como é que se vai para o juiz? Sabendo códigos. E quem é que exige isso em primeiro lugar? Os alunos de direito. O Brasil tem mais faculdades que o resto do mundo, todos juntos. E o Brasil tem um conjunto de estudantes que, se vamos lá ensinar regras, direito romano,
Eles vão dizer, quando é que eu aprendo umas coisas para o meu concurso? Ora, é preciso dizer a esses estudantes que a Faculdade de Direito não é uma escola profissional. Nós não ensinamos ninguém a ser advogado ou juiz. Nós ensinamos direito. E ensinar direito é muito mais do que ensinar direito. E isso coloca um problema sério. Eu sou professor de filosofia do direito, pedi sempre à faculdade, tirem-me daqui. A filosofia resolve problemas que não existem. Eu não quero continuar nesta má vida que eu levo. Então, cada vez que eu recebia um programa, lá vinha o Kant e o Kelsen, mas esses dois indivíduos são perniciosos para os estudantes de direito. Porque o Kelsen é o responsável por aquela pirâmide que pôs a Grundnormen, a Constituição lá em cima. E ainda mais, fez o Estatuto das Nações Unidas, onde meteu o Conselho de Segurança com mais poder que a Assembleia Geral. Portanto, o Kelsen devia ser ensinado como uma praga, não é? E ele é ensinado como um grande jurista. Ora, quando eu exerço o contraditório dizendo nem Kant, nem Kelsen, não é? Eu podia, se pusesse mais um capa, a coisa ficava perigosa. Toda a gente sabe o que é que 3 capas significam. De maneira que fico com aquela apreensão a dizer, e agora estes alunos que me exigem saber para fazer o concurso, que exigem saber estes mortos todos o que pensavam e não conseguem colocar uma única questão do nosso tempo. Quais são as grandes questões do nosso tempo? É preciso que o professor chegue à aula e diga, a grande questão do nosso tempo é, como é que vamos salvar o planeta? Vamos conseguir, basta parar ou temos que repor? Podemos repor com o método capitalista e consumista de organização social? Podemos continuar com estas políticas de vender o que não temos? Portanto, o professor de Direito é um fala-só. É um fala-só. Quem quer ensinar Direito hoje, quase que tem que ir para um seminário, não sei, refugiar-se aí numa batina qualquer, porque é difícil, na forma como está organizado o conjunto, o sistema, nós estamos tão mal como os políticos. Falta saber agora se também há gente honesta a querer ser professor. Está a ver, professor? Porque, às vezes, ser professor é um trabalho de part-time. Vou ali dar umas aulas e tal, sabe como é? Tenho que compor o orçamento. Ora, fica aqui já uma declaração. Eu não faço mais nada na vida. Eu só estudo e ensino. E ensino para aprender. Portanto, veja a minha vida. Ganho um salário para provocar mal-estar em jovens. E não sei se isso é bom ou mau, vou-me calar antes que me prendam. Professor Esther. Estoy de acuerdo. Yo creo que los profesores podemos hacer cosas. Claro que el sistema no es el mejor. Los programas no son los mejores. Los horarios, pero se pueden intentar cosas. Y hay profesores que consiguen cosas. Yo creo que hay profesores que inquietan, y profesores que movilizan, y profesores que cambian el pensamiento de los alumnos. A veces no es en las asignaturas concretas, a veces en seminarios paralelos, a veces en foros como estos, pero la universidad permite, da un margen en Portugal, en España y en Brasil. Y yo no sé si esto está sirviendo hoy para algo. Sueño que sí, desearía que sí. Si 3, 4, 5 personas en el aula, después de lo que hemos hecho hoy, han pensado y han deseado cambiar las cosas, hemos tenido un éxito. 3, 4. Si conseguimos 3, 4 personas que hayan cambiado su forma de pensar. Mucha gente que ha venido a los postdoctorados de Salamanca me dicen, y yo creo que no es mentira, yo cambié ahí. Eso también es universidad. Yo cambié ahí. Y creo que sí podemos hacer cosas los profesores también. Pueden hacer cosas ellos, podemos hacer cosas nosotros, pueden hacer cosas los jueces. Todos podemos poner nuestro grano de arena. Ya sé que no es fácil, pero pienso que siempre hay que intentar algo. Y voy a contar una anécdota. Yo fui directora durante muchos años de los colegios y residencias de la Universidad de Salamanca. Luché como una loca para cambiar muchas viejas cosas. Y cambié muchas cosas. Y pasados 5 años, todo estaba igual que antes, cuando yo me marché. Y le pregunté al vicerrector, que era mi jefe, ¿para qué luché tanto y sacrifiqué tantas cosas para conseguir cambios que pasados 5 años han retrocedido? Y me contestó, para que durante 10 años funcionaran las cosas bien.
fue Enrique Cabero, a quien conoce Manfred. Tiene razón Enrique Cabero. Si durante 10 años conseguimos mejorar la realidad, aunque se dé marcha atrás después, uno arregla aquí, otro arregla allá, otro arregla allá, y la vida va funcionando mejor. Podemos hacer pocos, pero podemos hacer algo. Y hay que intentar lo poco que se puede hacer. El derrotismo no conduce a ningún lado. Podemos hacer cosas para que durante unos años, aquí y por un tiempo, las cosas funcionen mejor. Y cuando perdamos eso, tenemos que volver a empezar. La vida, al fin y al cabo, siempre volverá a empezar. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de dizer e cumprimentar o coordenador, parece que a palavra de ordem é coragem para começar realmente esses trabalhos, e o professor teve a coragem de já plantar essa semente e de invocar o tema perante a nossa academia. Então, eu quero parabenizar o diretor que dá o apoio ao coordenador de inovar a mentalidade dessa instituição tão renomada e tão exemplar. Eu não abro a palavra ao público em razão do adiantado da hora, mas estou à disposição para, eventualmente, encaminhar eventuais questionamentos que queiram fazer aos professores, eu estou à disposição. Quero reiterar meus agradecimentos, dizer que eu me sinto extremamente honrada, mas não me sinto a ponto de entregar os certificados aos nossos palestrantes, que muito nos honram estar aqui. Quero, então, convidar o diretor e ao vice-diretor dessa instituição para entregar os certificados aos nossos convidados dessa noite. Ó. Uma salva de palmas a todos. Por favor, pessoal, vamos cumprimentar nossos professores. Obrigada, professor. Obrigada, professora Esther. Obrigado, professor Vera Cruz. Obrigado, Tiago, nosso acadêmico. Obrigado, professor Arcanjo. Obrigado, Manfred. Obrigada, João. Obrigada a vocês. Muito obrigada e dou por encerrada os debates de hoje. Uma boa noite.